paz do Senhor Jesus. Quando pensamos na Bíblia Sagrada em nosso idioma, não tem como não associar a um nome escrito na contracapa da maioria das Bíblias em português. Ainda que hoje existam mais alternativas de outros eruditos que traduziram a Bíblia para a língua portuguesa, o pioneiro em tempos difíceis pós-reforma protestante foi ele, João Ferreira de Almeida. A língua portuguesa, também conhecida como a língua românica ou a língua neolatina, é o quinto idioma mais falado do mundo, com cerca de 280 milhões de falantes. João Ferreira de Almeida nasceu em um lar católico romano no ano de 1628, em Torre de Tavares, no município de Mangualde, aqui em Portugal, pouco mais de 300 quilômetros de Lisboa. Por volta dos seus 14 anos, João Ferreira se converteu à fé evangélica ao ter acesso a um livreto em espanhol, de autoria de Cipriano de Valera, que falava sobre a diferença entre o catolicismo e a fé reformada. E o mesmo livreto acabou por se tornar a sua primeira obra de tradução para a língua portuguesa. A partir de então, ele reconheceu a necessidade de a Bíblia ser traduzida para o português. E ele mesmo declarou: "Espero dar-vos em breve toda a Escritura Sagrada em vossa própria língua, que é a maior dádiva e o mais precioso tesouro que nunca ninguém, que eu saiba até o presente, vos tenha dado." Em 1644, aos 16 anos, Almeida migrou para o Sudeste Asiático, nas regiões das colônias holandesas. Quando foi para Malaca, atualmente na Malásia, antiga colônia portuguesa, se ligou à Igreja Reformada da Holanda. Foi então que empreendeu seu primeiro esforço de tradução da Bíblia para a língua portuguesa, tendo traduzido, conforme ele mesmo relata, em 1688, algumas epístolas e evangelhos dos santos apóstolos e usado como base o Novo Testamento em latim. Além de tradutor e escritor, João Ferreira de Almeida se tornou pastor auxiliar e se envolveu ativamente na obra missionária. Em 1648, ele já estava ativo em seu serviço como membro da Igreja Reformada da Holanda, servindo as comunidades de língua portuguesa, além de evangelizar com as Escrituras os que não conheciam a fé cristã. Em 1651, migrou para a região da Batávia, na atual Jakarta, Indonésia, também controlada pela Holanda. Foi ordenado pastor da Igreja Reformada da Batávia em 1654. Em 1657, já casado, serviu como pastor missionário no Ceilão, Índia, atual Sri Lanka, até o ano de 1663, ocasião em que se retornou para a Batávia a fim de pastorear a igreja de fala portuguesa, onde permaneceu até o fim da sua vida em 1691. Durante todas essas fases, João Ferreira de Almeida seguiu completamente compromissado em trabalhos de tradução das Escrituras para o português. Em seu trabalho final, iniciado por volta de 1665, Almeida já dominava as línguas originais da Bíblia e as utilizou como base para o seu trabalho. Ele concluiu a tradução do Novo Testamento em 1668 e, após um cuidadoso trabalho de revisão, concluído em 1676. A primeira edição do Novo Testamento em língua portuguesa foi finalmente publicado em 1681 em Amsterdã, na Holanda, uma grande vitória para a igreja cristã. Ao concluir o Novo Testamento, Almeida logo empreendeu o trabalho de tradução do Antigo Testamento, tendo ele mesmo declarado que
Se o Senhor quiser me dar vida, tempo e saúde, então espero com todas as minhas forças, apesar de serem bem poucas, também traduzir dentro de poucos anos o Velho Testamento. Almeida morreu em 1691, sem ver completa sua obra, a tradução de toda a Bíblia Sagrada para o português. O texto de Ezequiel, capítulo 48, verso 21, registra as palavras derradeiras da tradução da Bíblia de Almeida. Os auxiliares de Almeida continuaram sua tradução e a Bíblia Almeida foi finalmente concluída em 1694. Sua primeira impressão completa, porém, aconteceu apenas em 1751. Cerca de 200 milhões de cópias de sua tradução foram produzidas e publicadas, fazendo de Almeida o autor da língua portuguesa mais lido da história. Uma nova página da história, da fé e da igreja estava sendo escrita a cada nova página da Bíblia traduzida para o português. Foi Almeida mesmo quem disse sobre a Bíblia: de si mesma, bastantíssima autoridade e contém suficientissimamente em si toda a doutrina necessária para o culto e serviço de Deus, a nossa própria salvação. Espero que tenham gostado de conhecer de forma bem resumida sobre a tradução da Bíblia para o português, através do servo de Deus, o português João Ferreira de Almeida, e que você reflita de forma a valorizar aqueles que gastam e gastaram o tempo de toda uma vida para trazer, para levar a palavra de Deus até você. Pense nisso. Deus te abençoe.